Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os Neandertais. Antes que você, desavisado ou desavisada, resolva ter uma crise de risos com o título deste vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos atacando o pleito eleitoral de 2022, mas sim o pleito eleitoral de 1840, exatamente o ano em que os liberais resolveram ganhar as eleições na base da pancadaria. Não que já não tenha saído pancadaria em outras eleições brasileiras, porque você há de convir comigo que se tem uma coisa que é previsível no Brasil é pancadaria nas eleições. Eu sou Gisele Silva Rumim e estou aqui hoje para contar para vocês um pouco dessas encrencas políticas do Brasil Império, em especial esse pitoresco episódio de 1840, as eleições do cacete. Então aproveita a vinheta, corre lá, pega o seu gelol e volta aqui para ter esse momento comigo. Notem, após a declaração da independência no Brasil, era preciso organizar absolutamente tudo. Constituição, administração, poder de política, enfim, tudo. E vocês vão de concordar comigo que o Dom Pedro I ele era meio chucro, ele não tinha muita habilidade. Aliás, dizem que ele só tinha habilidade para duas coisas: correr atrás de rabo de saia e arrumar enguiço com os políticos da época. Já em 1823, o Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte e em 1824 ele impõe uma Constituição no Brasil. E detalhe, essa Constituição, além de instituir os poderes legislativo, executivo e judiciário, criou uma aberração jurídica chamada poder moderador. E o que seria isso? Era um poder exclusivo do imperador que dava a ele a possibilidade de nomear e destituir qualquer pessoa por qualquer motivo em qualquer cargo. Exatamente. Ele podia inclusive nomear pessoas para a Igreja Católica. Olha o absurdo. E não prestava contas a ninguém sobre os motivos que levavam a nomear ou a destituir. É claro que isso ia dar muita encrenca, mas muita encrenca, porque o Pedro I ele era birrento e ele demitia as pessoas por qualquer motivo. E além disso, segundo dizem aí as más línguas, ele começou a se cercar de conterrâneos dele em seu governo, de portugueses, o que provocou muito atrito com a elite e os políticos brasileiros. Sabe, eu queria entender o motivo de tanta revolta. Afinal de contas, coroaram um português no trono brasileiro e esperavam que ele agisse de forma diferente. Seria a mesma coisa que eleger um troglodita para presidente da República e achar que com a posse ele viraria um gentleman. As tensões no governo de Pedro I elas se agravam quando Dom João VI morre lá em Portugal, desencadeando então uma disputa pelo trono entre o Dom Pedro e o seu irmão Dom Miguel. Essa constante obsessão de Pedro I com as questões administrativas de Portugal, a disputa sucessória, aliada ao seu crescente autoritarismo como imperador do Brasil, começou a gerar revolta. Em especial, estourou a Confederação do Equador e muito protesto e quebra-quebra nas ruas da capital do Brasil, no caso, na época, Rio de Janeiro. A única solução encontrada para apaziguar os ânimos foi a abdicação do trono em favor do primogênito Pedro II, que na época tinha 5 anos, o que aconteceu em 7 de abril de 1831. Como Pedro II ainda não podia governar, nós entramos naquele fabuloso período que todo mundo detesta estudar nos bancos escolares, mas as professoras adoram perguntar isso nas provas. E aí sim, eu estou falando do período regencial. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima, regência una do Capeta de Zorba. Opa, esse não, foi brincadeira, pegadinha do malandro. Houses Dispensation, Porque sem rei coroado e o Brasil sendo governado por uma cambada de político que era só conhecido ali, dentro do Rio de Janeiro, explode rebelião e revolução por toda parte.
E aí nós temos cabanagem, balaiada, revolta dos malês, sabinada, revolução farroupilha, enfim, o Brasil vira uma zorra. Fora que havia muita disputa entre os partidos liberal e conservador por conta dessas regências, então era um tentando dar golpe no outro. E por falar em golpe, gostaria de te pedir para não dar golpe nesse conteúdo. Se você estiver escutando a gente aí por podcast, por favor, compartilha isso nas suas redes sociais. Se estiver aqui no YouTube, deixe uma curtida, um comentário, porque isso faz com que as plataformas, os algoritmos dessas plataformas ofereçam esse conteúdo para as mais pessoas, né, que podem de repente se interessar. E não se esqueça de se inscrever no canal. A última regência foi a do Araújo Lima, que era conservador. E os conservadores tinham uma opinião meio inusitada sobre essas revoltas. Eles achavam que essas revoltas começaram a acontecer por conta das reformas progressistas que os liberais haviam feito nas regências anteriores. Exatamente, segundo os conservadores, né, dá muita liberdade para as pessoas pensarem e gerava revolta. Não era o problema da desigualdade social. Os conservadores começaram a revogar todas essas medidas progressistas aprovadas nas regências anteriores. E com isso começaram a tirar a liberdade e autonomia das províncias, do poder judiciário, tudo para centralizar o comando, né, do Brasil e dos poderes nas suas mãos, nas mãos dos conservadores. É óbvio que os liberais não iam deixar isso barato e por isso tiveram a brilhante ideia de antecipar a maioridade de Pedro II. Eles pensavam no bem do Brasil? Obviamente que não. O que eles pretendiam era cair nas graças do imperador e com isso ganhar uma passagem de volta, né, para o poder, afastando assim os conservadores do jogo político. O Partido Liberal então funda aquilo que viria a ser conhecido como o Clube da Maioridade para militar, né, pela antecipação da maioridade de Pedro II. Transformaram isso em projeto político, levaram ao Senado e exigiram que essa posse fosse antecipada. E é assim que Pedro II então se transforma em imperador do Brasil com apenas 14 anos. Uau! Exatamente. E adivinha quem ele chama para compor o ministério dele, né, o gabinete dele? Exatamente, né, os membros do Partido Liberal que o ajudaram a assumir o trono aí com 14 anos de idade. Os liberais voltaram ao poder, mas havia um problema. Eles tinham a maioria no ministério, mas a Câmara Legislativa era toda composta por membros do Partido Conservador. Ou seja, na prática eles não iam conseguir aprovar medida nenhuma, porque tudo que seria apresentado seria travado na Câmara pelos conservadores. Qual foi a solução adotada? Simples, buzinaram na orelha do imperador Pedro II, que, né, se inspirando no papai e usando os benefícios do poder moderador, foi lá e dissolveu a Câmara, convocando novas eleições para 1840, abrindo caminho assim para que os liberais, né, conseguissem também ali a maioria na Câmara. E olha, pessoal, vou falar uma coisa, essas eleições de 1840, elas são um caso à parte na história do Brasil, porque literalmente aconteceu de tudo. Os liberais modificaram em cima da hora as regras eleitorais, trocaram o chefe de polícia, trocaram o chefe da Guarda Nacional, trocaram juízes de paz de cargo, né, que na época eram os que presidiam o processo eleitoral. Enfim, fizeram de tudo, deitaram e rolaram. Você pensa que ficou só nisso? Não, meus amigos, não, meus amigos. Na verdade, essas eleições não são chamadas de eleições do cacete à toa, porque houve relatos de fraude e violência praticada por todo o território brasileiro. Exatamente. Dizem que valentões e até membros da Guarda Nacional iam para as zonas eleitorais para ameaçar e intimidar as pessoas para obrigá-las a votar em membros do Partido Liberal. Exatamente. Olha, houve pancadaria, houve assassinato, há denúncias de oficiais e juízes de paz chegando nas zonas eleitorais já com cédulas de papel preenchida, troca de urnas após o encerramento do processo eleitoral, pessoas que votaram mais de uma vez com documentos falsos, enfim, foi uma zorra tremenda essas eleições. Dizem que na cidade de Diamantina, lá em Minas Gerais, um juiz de paz chegou acompanhado de membros da Guarda Nacional que sitiaram a cidade para obrigar a votar nos membros do Partido Liberal. E que no final havia 1/3 a mais de cédulas em relação à lista de pessoas votantes. Exatamente, dizem que até pessoas mortas votaram. E olha que o Chico Xavier nem tinha reencarnado para a gente defender a tese de que foi voto por psicografia. Com isso, os liberais conseguiram finalmente a maioria na Câmara. Mas você sabe qual é o problema disso tudo?
Eu vou te contar qual é o problema disso tudo. O problema é que todas essas denúncias foram feitas pelos perdedores, sim, os conservadores, por meio de discursos políticos, leituras de cartinhas misteriosas, vinculação dessas denúncias, via jornais, tudo para mover a opinião pública e causar um verdadeiro estardalhaço. Sabe o que é o mais interessante? Essas denúncias realmente eram feitas por leitura de cartinhas, pessoas que denunciavam por cartinhas essas supostas fraudes, espancamentos e etc. E eram sempre assim, coisas que aconteciam lá nos Cafundós do Judas, do interior do Rio Grande do Norte, interior de Minas Gerais. Ninguém ficou sabendo de algo assim acontecendo ali no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Com tanto escândalo provocado pelos conservadores aí com essas denúncias, Pedro II não tem outra alternativa a não ser utilizar dos benesses do poder moderador novamente e dissolver, o gabinete que ele tinha acabado de montar aí, composto só por liberais. Também teve que dissolver a Câmara que tinha acabado de ser eleita. E com isso os conservadores voltam novamente ao poder e novas eleições foram convocadas para 1841. Sabe qual que é o problema? Até hoje não se sabe se esses escândalos eleitorais eles aconteceram mesmo ou se foram um discursinho de perdedor que não aceitou o resultado das eleições. Exatamente. E haviam fraudes nas eleições brasileiras, isso é inegável, porque o uso da cédula de papel sempre foi objeto de muito problema, especialmente nas eleições aí do período do Brasil Império e na República Velha. Mas o mais problemático ainda foi essas denúncias, vinculadas pelo Partido Conservador, porque foram denúncias que não foram apuradas com um pouco mais de profundidade. E principalmente menos confiável ainda foi o uso disso pela imprensa brasileira para poder manipular a opinião pública. Pois é, meus amigos, minhas amigas e meus amigos, ainda somos os mesmos e ainda temos de lidar com os mesmos problemas, nessa questão dos processos eleitorais brasileiros. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse episódio. Agradeço a todos que chegaram até aqui comigo, me aturando. Deixo aqui o meu beijo e um até breve para vocês.